alcançado, você precisa estar atento. E para isso, não é o momento de ficarmos nos levantando. Então, os irmãos têm seus filhos, faça o possível, dê o máximo para segurá-los, para que este momento seja um momento de maior aproveitamento de todos nós para recebermos a palavra de Deus. Pastor João da Costa Melo será o ministrante nessa noite da palavra de Deus, uma palavra reflexiva para todos nós. Afinal, estamos na presença de Deus, no culto de Santa Ceia, e este momento é muito significante para todos nós. Pastor João Melo. Quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Damos graças a nosso Deus pelo privilégio que nós temos de estar nesse recinto, esta casa de oração, para cultuar o nosso Deus. É uma coisa muito importante como nós cultuamos a Deus. Deus, Senhor, Criador dos céus e Criador da terra, a quem nós devemos tudo. Ele é exigente, Deus é exigente. Nem tudo que nós oferecemos a Ele, Ele recebe. Então, nós temos que dar o melhor que nós temos para oferecer ao nosso Deus. Quero ler com os irmãos um texto da Santa Palavra de Deus. Está no capítulo 20. Capítulo 20. Do livro de Atos Apóstolos. Começando pelo versículo de número 24. Diz a palavra de Deus: mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis o meu rosto, porquanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos vivificar, ou melhor, para vos edificar da herança entre todos os santificados. Ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis para o que me era necessário a mim
e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar, receber. E havendo dito isto, pôs de joelhos, orou com todos eles. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar então. Fala na oração. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, graça nós te rendemos nesta noite pelo o feliz momento que temos de aqui cultuar o teu nome. Senhor querido, fala conosco por intermédio da tua santa, gloriosa e bendita palavra. Que teu Espírito Santo venha, Senhor, nos assistir nesta noite e que nós possamos sentir a alegria da tua presença, pois viemos aqui, Senhor, participar do mais importante banquete. Oh glória! O banquete espiritual, onde nós, Senhor, viemos para participar dele. Enche-nos de alegria e de gozo da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, graças a Deus, o texto que nós lemos faz parte de um texto onde o apóstolo Paulo, servo de Deus, fez uma forte pregação, um forte discurso para os crentes, especialmente os crentes de Éfeso. Para isto, Paulo mandou chamar os anciãos. Os anciãos, não sabem, eram os crentes mais velhos, idôneos da congregação. E para isso ele mandou chamá-los, para que eles ouvissem a palavra de Deus. Veja o quanto é importante ouvir a palavra de Deus. Nesse texto nós observamos que Paulo fez uma pregação voltada para a igreja. Para a igreja. Para o evangelho, para a dedicação que os crentes deveriam ter com a obra de Deus. Veja que esse texto mostra que naqueles dias eram dias em que os crentes deveriam ser crentes piedosos, crentes voltados para o ensino e a doutrina bíblica. Paulo estava mostrando naquela pregação a importância do evangelho, a importância de se servir a Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui nessa noite, nós vemos nesse texto uma doutrina, um ensino para que os crentes daqueles dias
se voltassem com toda a sinceridade, com toda a dedicação para a obra de Deus. Paulo começa dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele mostra, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, veja, ele não tinha a sua vida como preciosa. Veja, não tenho a minha vida por preciosa, ou não, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor. Veja, a prioridade dele e o que ele estava transmitindo era a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho. A ocupação dele, a preocupação dele, tudo era voltado para o Evangelho de Deus. Ele diz: agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Eu passei por aqui pregando o Evangelho e vocês não verão mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, ele diz: vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, o Evangelho foi pregado, o Evangelho foi anunciado, e ele diz: estou limpo do sangue de todos. Por quê, irmãos? Porque todos ouviram o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha, irmão, isso é muito importante. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. A doutrina, o ensino. Porque tudo isto é para o nosso próprio bem. Porque quando o crente é ensinado, admoestado pela palavra de Deus, ele não se deixa enganar. E hoje os irmãos sabem que nós estamos vivendo um tempo que existe muito engodo, muito engano, as pessoas distorcendo as coisas de Deus. Distorcendo as coisas de Deus. E o mais interessante, quando as coisas de Deus são levadas a sério, as pessoas não querem. Mas quando é algo que puxa para o lado da carne, não é? Para o entretenimento, as pessoas não querem. Mas, irmãos, nós precisamos atentar para os conselhos da palavra de Deus, porque eles são para o nosso bem espiritual.
Louvado seja o nome do Senhor. O que sustenta nós, os crentes, é a palavra, é o ensino. Não nos deixemos enganar por coisas outras, mas nos apeguemos para as verdades, como diz a Bíblia, as verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviemos dela. O que nos ajuda, o que nos fortalece, é justamente a palavra de Deus, quando ela é ouvida e guardada em nossos corações. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que o Espírito Santo tinha a preeminência. Era uma igreja que o Espírito Santo tinha realmente a direção. E eu quero dizer para os irmãos que nenhuma igreja subsiste, espiritualmente falando, se o Espírito Santo não tiver a preeminência nas nossas vidas. Glória a Jesus. Veja, olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Veja, a igreja de quem? De Deus. O dono desta igreja é Deus. É Ele que é o dono. É Ele que é o Senhor dela. Aleluia, aleluia. Porque eu sei isto. Veja, Paulo está aqui repassando para os irmãos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, da sua partida para a glória, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, falsos profetas, falsos ensinos. Infelizmente hoje é comum. Infelizmente hoje é comum, irmão, os falsos ensinos cheios de enganos, mas nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus, para que em nenhum momento nós sejamos levados por estes engodos. E Paulo diz, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. E é justamente isto que nós vemos: lobos cruéis, homens enganadores, e as pessoas se deixam levar, porque o interesse deles, dos lobos cruéis, é tentar destruir a doutrina, destruir o ensino da palavra de Deus com outras coisas que pode nos levar para qualquer outra coisa, menos para o céu.
mas o nosso compromisso é com Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Oh, glória a Deus! É a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos engrandece. É verdade. Veja, ninguém se engane. Nós estamos vivendo nos dias últimos da igreja aqui na terra. Jesus está voltando para levar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nos preparemos, irmãos. Não é pregar bonito, é ter uma vida de santidade, de temor, de obediência à palavra de Deus. E que dentre vós, veja, e que dentre vós muitos se levantarão, e que dentre vós muitos se levantarão, homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos por si. Coisas perversas, pregação perversa, porque o intuito destes é justamente atraírem discípulos após si. Veja, discípulo após si. A gente pode observar que hoje já não se prega santidade. Em muitos lugares por aí não se prega santidade. Não se prega preparação para morar no céu. Se prega outras coisas, menos pregação sincera da palavra de Deus. Aí no versículo 32 diz: portanto, vigiai. Olha, irmão, vigiai. É uma das coisas que nós precisamos ser cuidadosos, é com a vigilância, com engano, para que nós não nos deixemos enganar. Não nos deixemos enganar com estas frivolidades que existem por aí, porque o que interessa mesmo é movimento. O que interessa mesmo é movimento. Movimento. Mas sinceridade, honestidade, temor, obediência não interessa para essa gente. Mas, irmãos, Deus deseja de mim, de você, de nós, que nós não nos esqueçamos do que nos ensina a palavra de Deus. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Ou seja, não deixei de pregar doutrina, não deixei de ensinar, não deixei de admoestar, porque o desejo do verdadeiro obreiro, do verdadeiro pastor, é passar para o rebanho o recado de Deus, da palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.
Agora, pois, irmão, recomendo-vos a Deus e a palavra. Duas coisas, a Deus e a palavra. Porque sem Deus e sem a palavra nós não conseguimos, não conseguiremos obter aquilo que é mais importante, que é mais glorioso, mais importante, mais glorioso, a doutrina, o ensino, a nossa preparação para morar no céu. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para edificar. Veja, Ele, Deus, que é poderoso para edificar. Edificar é construir. Entendemos que é nos preparar. Veja, é nos preparar para naquele dia que o Senhor nos chamar, nós tenhamos um lugar entre os santificados. Glória a Deus. Em outras palavras, entre os santos. Glória a Deus. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Porque a gente sabe que hoje existem muitas pessoas voltadas mais para o material. Mas Paulo diz, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Porque Paulo era um homem dedicado ao Evangelho, mas ele trabalhava para auto se sustentar. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos. Quer dizer, ajudar aquelas pessoas que precisam. E recordar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí, Paulo está mostrando não ser egoísta. Ser egoísta é pensar só em si. Aí ele diz, para terminar, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Hoje, muita gente não gosta mais de orar. Muita gente não gosta mais. Muitas vezes a oração já saiu da vida de muita gente. Né? Esta noite tem uma vigília. Quanto, irmão, cara? Começou com 10, terminou com 10. Mas veja, eu tenho certeza que a igreja, só a igreja aqui na Guaraciaba, ela tem mais de 200 crentes. Mais. Não é? Mais de 200. Mas, na hora de orar mesmo de verdade, muitos se desculpam, eu não posso, eu não vou.
tem que acordar cedo. E uma série de desculpas. Veja, mas Paulo, depois daquela pregação, ele pôs de joelhos. Tem gente que se ajoelhar para ele é um castigo. Mas Paulo se pôs de joelhos e orou com todos. E orou com todos. Fechando aqui, irmãos, a igreja, orar é uma necessidade. Não pode deixar de orar. A igreja não pode esquecer da oração. Oração que nos fortalece, oração que nos faz crescer. Oração dentro da vontade de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus.